Ateísmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast Grandes Mentes do Ateísmo. O podcast Grandes Mentes do Ateísmo ele é focado em pessoas que mudaram o mundo ateu, né? O que nós entendemos como ateísmo moderno. É importante talvez destacar que esses nomes não necessariamente significam pessoas que contribuíram diretamente, mas que foram importantes, como Carl Sagan, Albert Einstein. Eles não eram pessoas necessariamente ateias publicamente ou declaradas. Mas esse podcast também dá um foco muito forte a pessoas que contribuíram fortemente, como o neoateísmo, Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins, que é largamente conhecido. Então, nesse podcast, eu convido vocês a fazer uma viagem no tempo e talvez, às vezes, filosófica sobre o ateísmo, né? Como que o ateísmo evoluiu, né? Quais são as questões históricas. Mas também eu queria convidar vocês, né, aproveitando essa introdução do podcast, para conhecer os meus livros, né? São vários livros na Amazon. Eu queria recomendar para vocês especificamente agora A Revolução Ateísta. A Revolução Ateísta é um livro que eu dediquei especificamente ao ateísmo. É um livro que fala exatamente disso, né? O livro ele tem um foco na Madalyn O'Hair, que foi uma ativista ateísta norte-americana, mas o livro também fala de outros nomes e o livro é lançado em volumes, né? Esse primeiro volume está focado na Madalyn O'Hair, mas a ideia é que os próximos volumes também vão focar em outros nomes do ateísmo. Então esse podcast e o livro A Revolução Ateísta são dois complementares, né? Ou seja, esse podcast, ao produzir o podcast, eu estou preparando o material para os próximos volumes, que serão muito possivelmente dedicados a talvez nomes individuais ou grupos, né, de ateus. Então, bom episódio, bom aprendizado e boa escuta. Sou ateu ou agnóstico? Para muita gente isso é só uma caixinha para marcar num formulário. Mas para o filósofo Bertrand Russell, essa pergunta era o começo de um debate muito, muito mais profundo. Um debate sobre conhecimento, certeza e principalmente sobre como a gente se comunica. Hoje a gente vai mergulhar num dos ensaios mais conhecidos dele. Sou ateu ou agnóstico? Um apelo à tolerância diante de novos dogmas. E o nosso objetivo aqui é entender como essa questão que parece tão pessoal se tornou um caso de tribunal, literalmente. A forma de pensar do Russell sobre isso custou um emprego para ele e o colocou na mira de juízes e políticos da época. É uma história incrível, né? Porque o ensaio não é só uma reflexão filosófica abstrata. É a defesa de um jeito de pensar, de um modo de vida intelectual que teve consequências muito reais para ele. Ele nos convida a ir além desses rótulos, sabe? Ateu, crente, e focar em algo que ele achava muito mais importante, o método que a gente usa para formar nossas convicções. Para ele, o caminho intelectual era mais valioso que o destino final. E esse caminho colocou ele em rota de colisão direta com as instituições do tempo dele. Vamos começar por aí, pelo momento em que a coisa pegou fogo de verdade. Em 1940, o Russell, que já era um gigante intelectual, ganhador de Nobel, foi nomeado para dar aulas no City College de Nova York. E aí, tudo explodiu. Um tribunal declarou ele moralmente inapto para o cargo. Como que um dos maiores filósofos do século é impedido de lecionar? O que foi que ele disse de tão grave assim? O mais curioso é que a polêmica não era sobre uma única frase, um único livro. Era sobre o conjunto da obra dele, o pensamento dele como um todo, que o tribunal considerou perigoso. A petição para anular a nomeação dele o acusava de ter escrito obras, eu cito, lascivas, libidinosas, luxuriosas. Chegaram ao ponto do juiz afirmar que nomear o Russell seria como estabelecer uma cátedra de sujeira. E tudo isso porque ele aplicava razão a temas que naquela época eram dominados pelo dogma, como casamento, moralidade e, claro, religião. Nossa, cátedra de sujeira.
que acusação pesada. Então, o problema não era exatamente ele ser ateu, mas sim ele ser um racionalista? E eu acho que a gente precisa definir o que essa palavra significava para ele, porque, pelo visto, não era o que o juiz achava que significava. Com certeza. E essa é a chave de todo o ensaio. Para o Russell, ser um racionalista não tem a ver com a conclusão que você chega. Ele dizia que se alguém usando a razão e as evidências chegasse à conclusão de que o Gênesis é literalmente verdadeiro, essa pessoa ainda seria um racionalista. O foco é todo no processo. Um racionalista é alguém que baseia as opiniões em evidências e argumentos. Tipo os argumentos que são aceitos na ciência, sabe? A regra de ouro é: baseie suas crenças na evidência, não no que você gostaria que fosse verdade, na tradição ou na autoridade. Isso é surpreendente, porque a gente geralmente associa racionalista a alguém que, por definição, rejeita a religião. Mas para ele, era uma questão de honestidade intelectual no processo. Mas qual é o ingrediente secreto desse processo? O que o torna racional na visão dele? O ingrediente essencial, e essa talvez seja a frase mais importante do texto, é não estar absolutamente certo. É admitir a própria falibilidade. O pensamento racional para o Russell vive num espectro de probabilidades, não em certezas absolutas de sim ou não. Ele fala que o ceticismo total, aquele de que nada se sabe, é totalmente estéril e inútil. Não dá para viver assim. Então, em vez disso, ele propõe uma doutrina de graus de certeza. Graus de certeza. Eu gosto disso. Não é um interruptor de liga-desliga. Eu sei ou não sei. É mais como um botão de volume. É a analogia perfeita. É exatamente isso. Ele usa um exemplo no próprio texto. É muito mais provável, quase certo, que estamos reunidos aqui esta noite, do que este ou aquele partido político está certo sobre tudo. As duas coisas são crenças, mas a quantidade e a qualidade da evidência para cada uma são totalmente diferentes. O racionalista ajusta o volume da convicção de acordo com a evidência. Já o dogmático, por outro lado, mantém o volume no máximo o tempo todo, não importa o que aconteça. Foi essa abordagem que o Tribunal de Nova York achou tão perigosa. Ok. Então essa ideia de graus de certeza é o motor do pensamento dele. E como é que isso se aplica à questão original? A escolha entre ser ateu ou agnóstico? Porque, à primeira vista, parece uma questão de sim ou não, né? Ou você acredita ou não acredita. E é aí que entra a nuance toda. Ele aplicava essa mesma lógica de probabilidades. Para um público de filósofos que entende os detalhes da lógica, ele se descreveria como agnóstico. A razão é puramente técnica. Não se pode provar uma negativa universal. É logicamente impossível provar que algo não existe em nenhum lugar do universo em nenhum momento. Certo, esse é o famoso argumento do bule de chá celestial que ele mesmo popularizou depois, não é? A ideia de que não dá para provar que não existe um bule de chá orbitando o Sol, mas a falta de prova não é motivo nenhum para acreditar que ele exista. Exatamente, ele reconhece essa impossibilidade lógica. Então, para um filósofo, agnóstico é a palavra tecnicamente correta. Só que ele percebeu que para a pessoa comum, a palavra agnóstico podia enganar, podia dar a entender que ele estava em cima do muro, que ele considerava a existência do Deus cristão uma possibilidade de 50%. E esse não era, de jeito nenhum, o grau de certeza dele. Entendi. A palavra não comunicava o volume correto da convicção dele. Então, para o público geral, ele escolhia outra palavra. Sim. Para o que ele chamava de o homem comum na rua, ele se dizia ateu. E a justificativa que ele dá para isso é uma das analogias mais brilhantes e, assim, desarmantes que ele já escreveu. Ele pede para a gente pensar nos deuses do Olimpo. Zeus, Poseidon, Hera. Ok, tô acompanhando. Ninguém hoje em dia perde o sono preocupado se irritou o Apolo, né? Pois é, exato. Filosoficamente, a gente é agnóstico em relação a Zeus. Não podemos provar que ele não está escondido em algum lugar por aí. Mas na prática, no dia a dia, somos todos ateus em relação a Zeus. A gente não leva a existência dele em conta para nada. A probabilidade é tão ridiculamente baixa que a gente trata como zero. Aí o Russell simplesmente se vira e diz: eu aplico exatamente a mesma lógica ao Deus cristão. A probabilidade da existência dele é tão pequena que, para todos os efeitos práticos, ele vive como se Deus não existisse.
Portanto, ateu é a palavra mais honesta e clara para descrever a posição dele na vida real. Nossa, essa analogia é genial. Porque, de repente, a questão deixa de ser sobre teologia e vira sobre bom senso, basicamente. Que virada de chave. E fica fácil ver como essa forma de pensar, se aplicada a outras áreas, ia colocar ele em apuros. E colocou, voltando para o caso de Nova York, para as questões sociais, ele usava o mesmo método. Ele olhava para temas como divórcio ou controle de natalidade, que na época eram condenados por líderes religiosos como pecado grave. A crítica do Russell era que essa condenação não se baseava em nenhuma evidência de dano humano. Ninguém estava perguntando qual é o impacto real do divórcio no bem-estar das pessoas. Quais as consequências sociais do acesso ao controle de natalidade? A discussão não era sobre sofrimento ou felicidade humana, era sobre obediência a textos antigos. Exatamente. A base da proibição era o dogma, não a evidência. O Russell simplesmente insistia em fazer a pergunta racional: onde está o dano? E ao fazer isso, ele estava minando a própria base da autoridade dogmática. Para aquele juiz em Nova York, um homem que ensinava os jovens a questionar a autoridade dessa forma não estava só ensinando filosofia, estava ensinando a imoralidade, estava dando as ferramentas para desmontar a ordem social da época. O que torna a história pessoal dele, que ele menciona no ensaio, ainda mais irônica. Ele conta que o pai dele, que era um racionalista, queria que ele fosse educado dessa forma, mas morreu quando ele era criança. E o Tribunal de Chancelaria ordenou que ele tivesse uma educação cristã. E ele termina com aquela frase seca: não creio, no entanto, que a decisão do tribunal tenha tido o efeito que se pretendia. É um humor britânico muito sutil, mas mostra que ele viveu essa tensão entre o pensamento racional e a autoridade dogmática desde a infância. Não era uma luta acadêmica para ele, era a história da vida dele. E essa luta toda parece que culmina numa ideia muito poderosa. Se o coração do racionalismo é não estar absolutamente certo, então a consequência natural disso não é o caos, mas sim a tolerância. Ele faz essa ligação de forma muito explícita, né? É a consequência ética inevitável do método intelectual dele. O argumento é de uma simplicidade que chega a desarmar. A consciência da nossa própria falibilidade é o maior antídoto contra a perseguição. Se você aceita, mesmo que seja uma probabilidade de 0,001% de que pode estar errado, como você pode justificar, perseguir, torturar ou matar alguém que discorda de você? A incerteza vira um freio moral. Um freio essencial. A imagem que ele usa é inesquecível. Ele diz, e eu estou parafraseando: se a questão é queimar um homem na fogueira, porque ele não compartilha da sua fé, vale a pena parar por um momento e lembrar que, afinal de contas, talvez ele esteja certo. Essa pequena semente de dúvida é o suficiente para impedir a atrocidade. É a certeza absoluta que alimenta o fogo. Ele chega a aplicar isso até para ideias que a maioria de nós consideraria absurdas, como a de um terraplanista. A tolerância dele tem limites. A tolerância intelectual dele, não. Ele diz que não se importa que um terraplanista espalhe suas opiniões. Na prática, claro, a gente vive como se a Terra fosse redonda. Construímos aviões e lançamos satélites com base na probabilidade esmagadora de que ela é um globo. A gente age com base na melhor evidência. Mas a liberdade do indivíduo de estar errado é para o Russell sagrada. Perseguir o terraplanista seria um ato de dogma, não de razão. O perigo não é o erro, é a supressão violenta do erro. E ele não aponta essa arma só para os dogmas antigos, os religiosos. Ele termina o ensaio com um aviso que hoje soa incrivelmente atual. Ele fala sobre o perigo dos novos dogmas. Essa é, para mim, a parte mais arrepiante e relevante do ensaio hoje. Ele faz uma afirmação surpreendente de que os novos dogmas são muito piores que os antigos. E a razão que ele dá é psicológica. Piores? Como assim? A gente tende a pensar no progresso, que as ideias novas são melhores. A lógica dele é que os dogmas antigos já foram, de certa forma, amaciados pelo tempo. A gente já conhece as falhas deles, já vimos os horrores cometidos em nome deles. A Inquisição, as Cruzadas, são lições da história. Mas os novos dogmas, e ele podia estar pensando nos dogmas políticos totalitários da época dele, como o fascismo, o comunismo, eles chegam com o fervor da novidade,
com uma aura de verdade científica ou social inquestionável. As pessoas ainda não desenvolveram a imunidade, o ceticismo para questionar. São mais virulentos porque a infecção é recente. E hoje a gente poderia pensar em dogmas políticos, econômicos, até tecnológicos, que são apresentados como verdades absolutas. E para esses dogmas, a discordância não é vista como um erro, mas quase como uma heresia. Exatamente. O aviso do Russell é atemporal. O inimigo não é a religião ou a política, o inimigo é a certeza. É a mentalidade que diz: eu estou certo, você está errado, e por isso eu tenho o direito de te silenciar. Seja em nome de Deus ou do progresso, para o Russell a estrutura mental é a mesma. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. A gente começou com uma pergunta simples, ateu ou agnóstico, e chegamos a um manual de sobrevivência intelectual para um mundo polarizado. Temos a distinção útil do Russell, o agnóstico filosófico que respeita os limites da lógica e o ateu prático, que vive com base em probabilidades. E mais importante, temos o racionalismo redefinido. Não é um clube de crenças, mas um método de pensamento. É a coragem de viver com graus de certeza, de ajustar nossas convicções à evidência e, acima de tudo, de aceitar que a gente pode estar errado. E a grande conclusão é que essa incerteza não é uma fraqueza, não é indecisão. É uma força. É a base da curiosidade, do aprendizado e, fundamentalmente, da tolerância. É o que nos permite discordar sem nos destruir. É o que nos protege do perigo dos dogmas, sejam os antigos, que custaram o emprego do Russell, ou os novos que ele viu surgindo no horizonte. No fim das contas, o apelo do Russell é para que a gente seja mais humilde intelectualmente. Ele não pede para a gente abandonar nossas convicções, mas para segurá-las com uma mão um pouco mais leve, sempre ciente de que a pessoa do outro lado do debate pode, afinal, ter algo a nos ensinar. O que nos deixa com uma reflexão para esta segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. O Russell nos alertou sobre o perigo dos novos dogmas. Olhando para o mundo de hoje, quais poderiam ser alguns desses dogmas modernos, talvez não religiosos, mas políticos, sociais ou tecnológicos, que são defendidos com uma certeza quase religiosa? E como a aplicação do princípio de graus de certeza do Russell poderia mudar a forma como a gente lida com eles?